Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje sábado, dia 19 de fevereiro, o Evangelho para hoje é um texto bastante interessante e enigmático, que é o texto da Transfiguração. Marcos capítulo 9, versículos de 2 a 13. Acompanhe a leitura do texto. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, como é um texto bastante profundo, bastante enigmático, eu pensei em comentá-lo de novo de maneira didática, dividido o texto em 7 pontos. O primeiro ponto é que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, 3 apóstolos que andavam sempre com ele. A teologia dos antigos padres da igreja dizem que esses 3 não andavam com Jesus por acaso. Pedro representava a fé, Tiago representava a coragem e João representava o amor. 3 elementos importantes para subir a montanha. Vejam que hoje em dia também, se você vai subir uma montanha, você tem algo a realizar, se você tem esses 3 elementos, você vai bem. Fé, coragem e amor, certo? Depois, Jesus os leva num lugar à parte, numa alta montanha. Quer dizer, para contemplar a beleza que eles devem contemplar, primeiro eles devem fazer o sacrifício de subir uma alta montanha, não é uma montanha qualquer, uma alta montanha. Então, muitas vezes na vida, se nós quisermos contemplar o ar puro e contemplar as belezas de Deus, nós temos que subir altas montanhas. Para vencer na vida, temos que também subir altas montanhas, fazer altos esforços. Para manter uma família unida, de pé, temos que subir altas montanhas. Para viver realidades belas, temos que subir altas montanhas, certo? Terceiro ponto, e transfigurou-se diante deles. O que significa essa transfiguração? A palavra em latim é transfiguratio, mudar de figura. Em grego seria metamorfoses, quer dizer, seria mudar a forma. Bom, o que é essa transfiguração? Alguns teólogos dizem, não é, que a transfiguração é Jesus apresentando a sua glória futura, para que eles pudessem conhecer a Deus. É uma experiência também da mudança do olhar dos discípulos sobre Jesus. Veja que eles estão em clima de oração, um momento de oração, subiram a montanha, não por um acaso, subiram para rezar, certo? Então o clima é de oração, o momento é de oração. E na oração, os olhos daqueles discípulos se abrem, para verem Jesus de uma maneira como nunca tinham visto. Algo semelhante acontecerá com Saulo quando cai do cavalo. Os olhos dele se abrem, a luz é tão grande, tão forte, que ele cega. E Deus o envia para um certo homem chamado Ananias,
para impor as mãos sobre ele, para que caiam dos seus olhos escamas, para que ele possa enxergar a vida a partir da luz de Deus. É o que acontece com os discípulos. Por isso que os monges, essa festa da transfiguração, era considerada pelos monges orientais como um programa de conversão para o cristão. Vejam que entre os orientais, as pessoas que fazem as pinturas, os ícones, eles são admitidos a pintar ícones quando eles estudam teologia, e o primeiro quadro que eles devem fazer é o quadro da transfiguração, que significa a mudança do olhar. Quer dizer, só pode fazer pinturas sagradas quem mudou o olhar, quem tem um olhar agora mais profundo, quem enxerga a partir da vontade de Deus, quem enxerga a vontade de Deus nas coisas. Este é um caminho de luz, o caminho da transfiguração. Os discípulos vieram do escuro, saíram da escuridão para encontrar no alto a luz. Então esse não é somente um episódio qualquer, é um programa de vida. A vida cristã, a vida do discípulo é uma vida de iluminação constante. Ele está crescendo na luz. Mudar na luz de Deus e a partir da luz de Deus enxergar a vida. É um processo de conversão interna, interior, não é? É uma chamada metanoia, uma mudança de mentalidade, uma descoberta sobre quem é Deus, mudar a ideia sobre Deus. Jesus faz com que os discípulos mudem a ideia sobre Deus, porque ele há pouco tempo tinha falado sobre a cruz e muitos discípulos não aceitaram esse discurso da cruz. Então ele agora mostra um outro rosto, ele mostra o final, como é que tudo vai acabar. Tudo vai acabar bem, gente. Não tenham medo da cruz, não tenham medo do sofrimento. Jesus pede que os discípulos comecem a enxergar o mundo de maneira diferente. Às vezes nós nos enraivamos e queremos mudar o mundo ao nosso redor, sem nos dar conta que a conversão é algo muito particular e começa em nós. Se você muda, as coisas ao seu redor podem mudar também. Não pensemos somente em mudar os outros ou as coisas que estão fora de nós. Pensemos em mudar o nosso olhar sobre as coisas. É o que acontece com os discípulos no texto que agora estamos comentando. Inclusive esse texto é usado sempre na Quaresma, porque a Quaresma é um tempo de mudar o olhar, mudar a mentalidade, mudar o olhar sobre a vida. Quem é Jesus de fato? Continuemos, vamos ao quarto ponto do texto. Apareceram ali Elias e Moisés. Elias representa os profetas, não é? O profetismo, e Moisés representa a lei. Então o Antigo Testamento que está conversando com Jesus, eles não conversam com os apóstolos. Elias e Moisés conversam com Jesus para confirmar o Antigo Testamento confirmando o Novo. Orígenes diz que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, e os santos padres todos dizem isso, tudo foi em vista de Cristo. Por isso que as figuras do Antigo Testamento devem ser todas observadas em vista de Cristo. Ele é o novo Adão, ele é o novo Moisés, ele é o novo Elias, ele é o novo José do Egito, ou as figuras do Antigo Testamento todas se referem a ele. Quando a gente começa a fazer esse estudo da tipologia do Antigo Testamento, nós vamos ao final encontrar a figura de Cristo. Quinto ponto, mestre, é bom ficarmos aqui. Eles não estão entendendo muita coisa, mas estão descobrindo a beleza de Deus. É tudo muito belo. Descobrir a beleza, descobrir que Deus é o belo dos belos. Outro dia eu publiquei uma frase na qual eu dizia: quando a gente está num lugar bonito, numa alta montanha, por exemplo, a gente observa a beleza das árvores, das coisas, e tudo aquilo nos remete ao Criador, que é o belo dos belos. Se o que nós estamos contemplando é belo, imaginemos quem criou aquela beleza, como é muito mais belo, não é? A palavra beleza, Bet El Sa Elise, ela é Deus, não é? A beleza é aquilo que está ao interno de Deus. É belo quem está em companhia de Deus. É belo ou produz beleza ou vive com beleza quem vive em companhia de Deus.
Na cultura grega, a palavra beleza estava muito ligada a virtudes. Né? O que é um homem belo? Não é um homem que tem um aspecto físico bonito só. É um homem que tem beleza de virtudes. Então, a beleza, dizia Dostoiévski, salvará o mundo. Do ponto de vista cristão, se a beleza por excelência é Deus, Deus salvará o mundo. Mas a beleza de Deus está nas suas criaturas, está no universo, está nas coisas criadas. Por isso que Jean-Yves Deloup pergunta, ele diz, se a beleza salvará o mundo, a beleza das coisas criadas, a beleza de Deus que está impressa nas criaturas salvará o mundo, quem salvará a beleza? Quem será capaz de contemplar a beleza? É preciso subir o monte, é preciso abrir o olhar interior para poder contemplar a beleza, porque senão não se poderá contemplar a beleza. E o texto continua dizendo que eles estavam com muito medo, porque afinal desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Eles estavam debaixo da sombra de Deus, debaixo do olhar de Deus, do cuidado de Deus. Estavam num momento profundo de oração. Da nuvem saiu uma voz, 7º ponto. E esta voz dizia, este é meu filho amado, escutem o que ele diz, escutai o que ele diz. Esta voz é a voz de Deus, que confirma Jesus como Filho amado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada no meio de nós, feito carne, e pede que estejamos atentos à sua voz. Então, Jesus está revelando para os seus discípulos quem ele é, transfigurado. É alguém que é confirmado pelo Antigo Testamento, Elias e Moisés. É alguém que se transfigura diante deles no momento de oração e muda o olhar interior do homem. A partir de Cristo, o homem começa a enxergar o mundo de outro modo. É alguém que, sendo Deus, recebe a confirmação do alto, quando uma voz vem da nuvem que os está cobrindo. Esta nuvem representa a nuvem do Antigo Testamento que acompanhava a Arca da Aliança, a lei, não é? No caso aqui, a lei representada por Moisés, não é? Então esta nuvem continua aqui, agora com a nova Arca da Aliança, não é? Cristo que traz uma nova lei que será dada ao homem, que não será mais gravada em pedras, mas será gravada no coração do homem. Então, Cristo se apresenta aos discípulos e eles o compreendem agora de um outro modo. Quer dizer, eles entram na compreensão de uma nova dinâmica de quem é Deus. Conduzidos para cima, para a montanha, porque é só no alto que nós conseguimos descobrir quem é Deus. Sair da vida ordinária para entrar na vida extraordinária do monte. É assim que o homem conhece a Deus. Quando ele se coloca nesta dinâmica de subir o alto monte, fazer o esforço de subir o alto monte, para de fato querer descobrir o rosto de Deus, descobrir quem é Jesus. Jesus é Deus. Sair da vida ordinária, subir o monte para contemplar a beleza de Deus. Esse é o grande convite que nós recebemos hoje. Uma vida de oração que te permita contemplar o rosto verdadeiro de Deus. Como é que está a sua vida de oração? Eu pergunto aqui, pergunto sobre a minha também. Como é que está o seu olhar interior? Como é que você está conseguindo contemplar Deus? Quem é Deus na sua vida? E uma terceira pergunta. É preciso contemplar o mundo com os olhos de Deus. No livro do Gênesis, Deus viu que tudo era bom. Existe beleza no mundo. Deus é o autor da beleza, Ele é a beleza em pessoa. Contemplar a beleza de Deus, não é? Contemplar o belo que Deus criou, que são as suas criaturas de um modo geral. Santo Agostinho dizia que a primeira Bíblia que o homem lê é a criação divina. E que o homem que não tem leitura, não tem letra, não consegue ler, dizia Agostinho, leia Deus na criação. Na beleza da criação se manifesta a beleza do Criador. Na perfeição das coisas criadas se manifesta a perfeição do Criador. Olhem a criação e conseguirão ler a Deus e compreender quem é Deus. Desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo sábado, um ótimo domingo para todos.